tem pregador e tem pastor que fica preocupado com a reação do auditório. Tu não és o Silvio Santo para alegrar o auditório. Tu és pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui, Brasil, povo de Deus, o diabo está fazendo de tudo para você não ouvir a Bíblia, porque só tem uma coisa que te dá vida eterna, é a Bíblia. Mas ainda nós vamos continuar pregando Bíblia. Mas se você quer o recado para ir para o céu, é a palavra de Deus. O pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus, nos convida a refletir sobre os tipos de corações que Jesus não conquistou. E em nosso tempo não é diferente, ainda mais com altares cheios de obreiros que pregam uma coisa, mas vivem outra. Este é um tema polêmico, especialmente em tempos em que o Evangelho continua a ser pregado em um mundo cada vez mais cético. Fique comigo até o final, porque nesta mensagem o pastor Osiel Gomes, mais uma vez, não aliviou para ninguém e mandou um sério recado para as igrejas do Brasil. Não esquece de deixar aqui o seu like, compartilhe para quantos puder e comente à vontade sobre esse assunto. Deus abençoe a todos e assistam mais este vídeo do pastor Osiel Gomes comigo aqui no canal. A paz do Senhor. Aqui é muito sério porque você tem aqui, pastor Douglas, corações que Jesus não conquista. E tem 3 tipos de corações que Jesus não conquista e que nós também nunca vamos conquistar. Vocês já viram aquela ideia de pregadores frustrados? Eu vejo aí pessoas escrevendo livros, a síndrome do burnout, e aí diz, fulano de tal, eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com fulano de tal que não me ouviu. Você está decepcionado porque você quer. Mas quando você olha para a Bíblia, me mostre um homem da Bíblia sendo bem tratado. Me mostre um homem da Bíblia sendo bem respeitado. Você não tem. Quando você olha para 2 Timóteo 4, Paulo diz, todos me abandonaram. Quando você olha para Jeremias, ele é lançado dentro de onde? De uma cisterna, pastor Balbino. E quando você olha para Moisés, nem ele entrou na terra prometida. E se você pegar Hebreus 11, ainda vai piorar, cerrados ao meio, perseguidos, caçados. Então veja que não há na Bíblia nenhuma, se você for ler Bíblia para dizer assim, meu ministério tem que ser esse aqui, você não vai encontrar. E se você reclamar para Deus que está sofrendo, ele ainda coloca outro no teu lugar. Não vá, pastor, para essa com Deus, eu estou sofrendo muito. Que aí ele vai ficar com pena de ti e vai dizer como fez com Elias no capítulo 19. Pois agora vai descansar e eu vou botar outro em teu lugar. Unge Eliseu no teu lugar. Porque Deus não quer obreiros na obra dele que ande com desculpinha. Ele quer quem esteja pronto a ser usado por ele. Todos os homens da Bíblia foram assim. Mas por que eu digo que essa parábola ela é confortadora? Por que eu falo que ela é consoladora? Porque primeiro nós temos diante de nós o maior pregador de toda a história e de todo o tempo. Como era o nome dele? Jesus. Escutem, pastores, e escutem, amados irmãos. Jesus foi o maior pregador de toda a história. E não somente isso. Ele não somente foi o pregador de toda a história, pastor Balbino, mas o homem mais ungido, mais eloquente, mais poderoso foi Jesus. Ele mesmo abriu a boca, pastor Macedo, em Lucas 4,18 e disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos, libertar os cativos e libertar os oprimidos. O texto diz, porque Deus era com ele. Em Atos 10, 38, a Bíblia diz, 38, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos que eram oprimidos, porque Deus era com ele. Não tinha pregador mais ungido do que Jesus.
Não tinha pregador mais poderoso do que Jesus. Não tinha pregador mais eloquente do que Jesus. Não tinha pregador mais sábio do que Jesus. Não tinha pregador mais verdadeiro do que Jesus. Não tinha pregador mais operador de milagres do que Jesus. Quem glorifica a Deus? Esse era o grande pregador. Mas por que eu disse que aqui é confortador para mim? Porque o Jesus que andava por todo lado curando, o Jesus que andava por todo lado expulsando demônio, o Jesus que andava por todo lado libertando, foi o Jesus que não conquistou 3 tipos de corações. É isso aqui que me chama a atenção. E vocês querem saber mais? Quando nós lemos a palavra de Deus, o irmão pode até colocar 7:20 de João, a mesma multidão que elogiava Jesus, dizia que ele tinha... Isso aqui é só para vocês verem como é o povo. O mesmo povo que elogiava Jesus, olha aí, e a multidão respondeu e disse como? Tu tá cheio do diabo. Agora imagine, tem irmão que se zanga quando um membro fala, até nós pastores se zanga quando o irmão fala conosco, mas talvez o irmão nunca te chamou de demônio, pois chamaram Jesus. O pregador ungido, o pregador poderoso, o pregador que curava, o pregador que libertava, o pregador que operava sinais e maravilhas, o povo dizia que ele tinha o quê? Demônio. A Bíblia diz em Mateus 7, 28, 29, que a multidão disse assim, depois que terminou o discurso, a multidão diz, esse aí ensina, não como os escribas e fariseus, mas ensina tem autoridade. Por quê? Porque Jesus não recorria nem um sábio da época, Jesus não recorria nem um doutor da época, Jesus era o mestre por excelência. Ele ensinava com poder e com graça. Mas observem bem que ele ensinava com graça, que até mesmo, coloca o verso 46 desse capítulo aí, até os soldados que foram prender Jesus, pararam para ouvir um pouquinho, só um pouquinho. Nós vamos prender o homem, mas quando nós chegarmos lá, vamos lá. Aí quando eles chegaram lá, se encostaram nas armas dele e foram ouvir Jesus. E aí com poucos minutos ouvindo Jesus, eles disseram, nós não temos como prender um homem desse. É muita graça, é palavra boa, é mensagem do céu. E eles voltaram. E quando voltaram, as autoridades perguntaram, prenderam o homem? Eles disseram, nós nunca ouvimos alguém falar como ele fala. Oh, glória a Deus. Levante a sua mão e adore ao Senhor Jesus. Mas aí você me pergunta, e pastor Zéu, e por que o senhor disse que é consolador ouvir essas palavras? É porque nem todo mundo vai gostar da nossa pregação. Vocês entenderam agora? Nem todo mundo vai gostar da nossa pregação. Nem todo mundo vai gostar do nosso ensino. Possa ser que um dia o irmão te chame até de demônio. Possa ser que um dia alguém olhe para ti e a obra que você opera, está lá em Mateus 12, quando Jesus operou, repreendeu, curou, eles disseram, ele faz isso em nome de Belzebu. Escute bem, por que é consolador? Porque o homem que mais tinha eloquência. Irmão, eu não estou falando de pregadorzinho velho, que chega aqui, faz uma zoadinha, e até tu acredita. Esse que eu estou falando, não tem um escândalo dele, não tem escândalo de dinheiro, não tem escândalo de mulher. Rapaz, não tem, é Jesus! Glorifica a Deus se você pode. É Jesus! Sabe qual era a grande autoridade de Jesus? A autoridade de Jesus não vinha de livros. A autoridade de Jesus não vinha de citação de teólogo. A autoridade dele vinha de 2 coisas. Primeiro, do Pai. Segundo, que ele sabia o que a alma humana precisava. Jesus conhecia a alma de cada um. E esse homem, pregador, poderoso, sem escândalo, ele não conquistou todo mundo. Aí eu pergunto,
Jesus, que era Jesus, não conquistou todo mundo e eu vou conquistar. Hein, Luiz Fernando? Aí quando termina o culto, o irmão sai até assim, decepcionado. Meu Deus, eu queria que a palavra... Não é assim que a gente fica? Eu preguei lá, os irmãos estavam até dormindo. Problema de quem dorme, porque pode cair da janela que nem um jovem eu que morrer. Mas o dever de Paulo é pregar à noite, nem que tu durma. Tem pregador e tem pastor que fica preocupado com a reação do auditório. Tu não és o Silvio Santo para alegrar o auditório. Tu és pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Oh glória, quem pode glorificar a Deus? Levanta a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia. Nós não somos chamados para ser animadores de auditório. Nós somos chamados para entregar o recado de Deus. É por isso que Paulo diz, me parece que é o 28, 29. Eu entreguei do Senhor o que eu recebi. Entrega só o que Deus te mandar. Se alguém ficar com a cara feia, problema dele. Se alguém dormir, problema dele. Se alguém cochilar, problema dele. Mas vão saber que passou um profeta no meio deles e vão dizer tudo o que ele disse era a... Eita glória. Irmãos, a Bíblia diz que João Batista não curou de nada, não é isso? João Batista foi um pregador autêntico, enérgico, corajoso, mas esse também não conquistou o povo, não é isso? Esse não conquistou. Aí João Batista, ele só pregava. João Batista, alguém disse que João Batista não fez milagre para não atrair gente para si. Não é verdade, porque a multidão era atraído por quem? E ele mesmo abria a boca e dizia, eu não sou o Cristo. Agora tem uma coisa, pastor Balbino, que eu quero que os pastores me ajudem depois. Vocês podem ler e aí na reunião pode dar a resposta para mim. Como era que era? Ele não tinha sinais, ele não tinha milagres, ele não tinha nada. E por que que o povo pensava que ele era o Messias? Se ele não curava, se ele não tinha os sinais que autentificavam ele como Messias, e o povo pensava que ele era o Messias. E ele só pregava. Olhe o poder da pregação. Olha para cá, olha para cá. Olhem o poder da pregação e olhem o poder do caráter de um homem que prega. Porque não adianta tu chamar o povo de cobra quando tu és. Não adianta tu dizer que o povo é falso quando tu és falso. E o altar está cheio de obreiros no Brasil e no mundo que pregam uma coisa e vive outra. E a maior autoridade de um pregador é quando ele prega e vive o que ele prega. Aí João Batista cortava ali as águas ao redor do Jordão e gritando. Olha, o cordeiro está chegando. Aí olha, a Bíblia diz, e muitos iam ter com ele. E dizia, João não fez sinal. Olha como isso é lindo aqui, irmão. Hoje tem muitos crentes que andam atrás de um pregador que faça sinal. João Batista não dava para ti. Da igreja de João tu não poderia ser. Porque João não fazia sinal de nada. Nem de dor de cabeça ele curou gente. Nem de dor de cabeça. Mas olha a autoridade. Mas tudo quanto ele disse de Jesus Cristo era o quê? Eita, glória a Deus. Irmãos, sabe qual é a coisa mais linda? É quando um dia o crente, ele vai no mercado e diz, rapaz, eu não fui crente direitinho não, mas meu pastor pregou a vida toda na igreja me ensinando isso. Nessa hora ele lembra do pastor dele. É assim ou não é? Rapaz, eu já vi, foi muito. Rapaz, fulano de tal morreu, mas o meu pastor dizia isso para ele todo dia. Ou seja, a maior autoridade de um pastor é quando o crente vê ele todo dia, casadinho com a mesma mulher, ajustado nos negocinhos dele, vai para o culto todo dia, a igreja conhece ele na rua, na praça, a igreja sabe que ele não é sem vergonha, aí a igreja abre a boca e diz, nosso pastor é um homem de Deus. Mas ele não é só homem de Deus quando faz milagres, porque os falsos apóstolos fazem falsos milagres.
Está lá em Mateus 7 até o 23, 21, 23. Naquele dia muitos dirão: no teu nome expulsamos demônios. Fizemos o quê? Maravilha, curas. Está aí. Mas vamos lá para os irmãos entenderem. Esse maior pregador era Jesus. Só que Jesus, irmãos, ele, quando eu olho para essa parábola, tem algumas questões que eu quero falar com vocês. Uma era o método. Primeiro, vamos lá, respondam comigo. Quem era o semeador? Vamos lá, fale bem forte. Quem era o semeador? E quem era a semente? Ah, sim. Então vamos lá. Quem era o semeador? Só quem tem boca, diga bem forte para você aprender. Quem era o semeador? E quem era a semente? Então preste bem atenção. Se o semeador, como é o nome dele, se o semeador é Jesus, já não é para ter falha. Quem é que está semeando? E se Jesus está semeando, ele não é o Filho de Deus? Ele não é o poderoso? Ele não tem unção? Ele não tem graça? Ele não tem virtude? Ele não tem... Porque tem pregador que diz assim: se não acontecer aqui esta noite, eu vou embora. Pode ir. Pode ir embora. E não venha para cá com essa lorota que é mentira tua. Jesus não te chamou para andar desafiando ele e nem ministério. Ele te chamou para entregar o recado dele. Se Jesus não curar, eu rasgo minha Bíblia. Quem é o semeador? E quem é a semente? Então olhe para mim. Se o semeador é Jesus e a semente é o Evangelho, não é para ter falhas. Não é para ter falhas. Só que nós vamos ter, escutem bem, nós vamos ter um problema. Porque o semeador é Jesus e a semente é quem? É a palavra. E às vezes, pastor Balbino, eu estou lá em casa orando, eu não sei se já aconteceu com vocês. A gente vai pregar numa igreja e quando chega lá, pastor Macedo, você estuda, prepara o sermão, pesquisa, é assim, pastor Júlio? Ora, aí pronto, aí você vai com aquela autoridade, pastor Douglas, aquela vontade de ver os crentes. É hoje, é assim? É hoje, né? Eita, meu Deus, aí você vai ser graça. E quando você chega lá, que você termina quando está assim com 15 minutos, que tu vê os irmãos coçando a cabeça, abrindo a boca, ou só indo beber ali no bebedouro, olhando para o relógio. Isso bate uma tristeza no pregador que vocês nem imaginam. Porque não é só o pregador, tem um pregador e tem quem mais? O auditório. Mas eu já falei aqui que às vezes o problema não é o pregador, às vezes também o problema é quem? É o auditório, porque tem 3 tipos de pessoas no auditório. Tem o ouvinte ao pé do caminho, tem o ouvinte que é das pedras, e tem o ouvinte que é dos espinhos. Olhem para cá, tem 2 ouvintes aqui que são os mais problemáticos. É os que são dominados pela sedução da riqueza. Olhe bem, o ouvinte da sedução da igreja ou da riqueza, olhe para cá, ele, quando o culto é de prosperidade, ele gosta. Vou logo dizer para vocês que querem ir para o céu. Eu estou falando aqui para irmão que quer ir para o céu. O irmão que é coloca aí, Jorge. É Mateus 13, olha aí. Olha aqui, ó. Ouve a palavra, leiam aí vocês bem forte. Mas o que? Os cuidados? Mas os cuidados deste mundo e o que mais? Sufocam o quê? Ele não quer palavra. Tem aquele irmão que ele só vem para o culto quando é o profeta que revela. O CPF dele é a identidade. Lá na feitiçaria está até melhor porque lá tem bola de cristal. Lá está até melhor porque tem quiromancia, tem cartomancia. Evangelho não é essas bobagens. Tem igrejas
igrejas lotando aí, olhe para cá, eu vou dizer na autoridade do Espírito Santo, tem igrejas lotando para ouvir e ver milagreiros e pessoas que estão profetizando carteira de identidade, profetizando carro, mas não tem nada de Deus. Isso é uma atração do diabo para que você não escute a palavra. Eu vou dizer aqui, Brasil, povo de Deus, o diabo está fazendo de tudo para você não ouvir a Bíblia, porque só tem uma coisa que te dá vida eterna, é a Bíblia, mas ainda nós vamos continuar pregando Bíblia. Olha o que diz a Bíblia, coloca aí, 1 e 2 Timóteo 4, verso 2, olha como é que nós estamos hoje, amados, olha como é que nós estamos hoje, vamos rápido, coloca aí na tela, para os irmãos observarem, o povo não quer mais, olha o que Paulo diz para Timóteo, vai, leia. Que pregues a palavra... Para aí, leia com autoridade, faça o quê? Pregues a palavra... Pregues a palavra... A tempo e fora de tempo. E o que fazer mais com ela? Corrija. Corrige o que mais? Repreenda. E o que mais? Exorte. E o que mais? Com toda longanimidade e doutrina. Olhe para cá, a Bíblia não manda eu fazer outra coisa no púlpito. Se tu espera milagre, procura um milagreiro. Se tu espera adivinhação, procure um feiticeiro. Mas se você quer o recado para ir para o céu, é a palavra de Deus. É a palavra, levanta a tua Bíblia, levante. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. João 6,68. Para onde iremos nós, ou para quem iremos? Só tu tem palavras. Só tu tem palavras. Só tu tens palavras de vida eterna. Eu quero que toda terça-feira, ali na galeria, aqui no meio, no púlpito, esteja cheio de crentes, não de espectadores para ver alguma coisa, mas de pessoas que querem ouvir palavra para ter santidade e ir para o céu. Observem que Jesus, é tão sério isso aqui, olhem bem, eu quero falar para os pastores. Ele diz, eis que o semeador saiu, e como era que o semeador fazia? Vai, Balbino, como era? Ele jogando a semente. Mas eu te pergunto, o semeador aradou o campo? O semeador, pastor Márcio Roque, botou trator novo para aradar? O semeador procurou estudar o terreno para jogar? O que o semeador fez? Vocês sabem qual é o nosso problema? É que nós estamos confiando mais no método do que na semente. Eita glória, irmão, isso aqui é mistério. Eu digo que nem os pregadores do Camboriú, tu não pegou o mistério. É assim ou não é? É, não é assim? Olhe para cá, olhe para cá. Pode botar o trator que quiser. Pode ter, não tem agora, porque antigamente eles cortavam cana, era só no facão. Agora é a colheitadeira, não é assim? Plantar soja, se você vê a plantação de soja, tem deles que jogam até de avião. Agora olha para cá, Jesus não pede para tu mudar método para pregar a palavra dele. O método é só um, abra a tua boca e saia pregando a semente é a dele, e a vida está na semente. A vida está na semente. Então não está na técnica. Olha para cá, irmão, tu pode ter teu caqueado como pregador, porque às vezes tu tem teu caqueado, não é assim? A irmã também tem um caqueadinho dela. Ai, não é assim que ela faz? Ai, mistério, é um caqueadinho. Mas isso aí não é nada se não tiver semente. Né? Outro diz, pega daqui, não é assim? Pega de lá. Aí outro diz, ai, 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 não é assim? O outro diz, ui, ui, ui. Nadinha, é só zoada. O outro fica gemendo, não é assim? Meu Deus, eu não prego mais. Aí pronto, e os irmãos, nadinha, não muda não. Não muda não. Não muda não. Não muda não. Não muda. Não muda não. Eu não sou contra nada, você pode fazer o que você quiser agora. Eu vou dizer, tambor, que você pode botar aqui no púlpito, não vai alterar nada.
não vai alterar nada. O que vai alterar é o poder da semente da palavra. E deixa eu te dizer mais, Isaías 56, 11. Assim é toda palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará para aquilo que eu a enviei. Quantos creem na palavra? Só quem crê. Eita, levanta a tua Bíblia. Levanta e diga: eu creio nesta palavra. Diga: eu creio nela. E quando Deus envia, ela faz o que é para ela fazer. Ela queima, ela arde, ela balança, ela sacode, ela traz santidade, ela traz poder, ela traz vitória. A palavra. Mas o método, olhe para cá, o semeador saiu a semear. Aqui, esse semeador lá do Oriente, irmão, era um semeador arcaico. Era um semeador ultrapassado, obsoleto. Por quê? Porque ele saía fazendo como? Semeando. Mas semeando como? Só jogando. Ele não semeia. Hoje tem pregador que fica. Ele vem aqui no púlpito e ele fica. Queridos irmãos, a personalidade humana, ela tem as suas particularidades emocionais. Que nós precisamos entender cada particularidade desse ser subjetivo interno. Que na sua internalidade ele é complexo e misterioso. Prega a semente, rapaz. É assim ou não é? Olha aqui o psicólogo, não é assim? Aí veja bem, o fulano de tal, pelo que eu analiso, ele tem um complexo de Édipo, não é assim? Complexo de Édipo é pecado que ele tem escondido. Não é assim? Não é assim? Veja bem, queridos irmãos, nós queremos dizer para vocês, o mundo está moderno, a igreja precisa de muitos advogados, porque a igreja precisa pregar o evangelho. Vocês sabem por que nós estamos fraquinhos? É porque nós estamos confiando na roupagem que não é para nós. Porque olha para cá, quando você vê que o Golias está amedrontando todo mundo tinha uma faca em casa, tinha ou não tinha? Todo mundo tinha uma espada ou não tinha? O Saul tinha também? Tinha. Aí o Davizinho chegou lá. Aí ele disse: eu luto. Ele disse: mas é um menino, não foi assim? Mesmo assim eu vou dar meu método. Eu vou te dar um método. Olha, é o seguinte. Talvez o Saul olhou para ele: menino, é o seguinte, quando ele se aproximar, tu fica nessa distância, e eu vou te dar uma roupa. Porque com essa roupa, aí pronto, aí botou a roupinha dele, não foi? Aí como foi que ficou Davi? Hein? Não foi? Eita, aí o rei disse: esse aí não mata ninguém. Não foi? Usa o método da Bíblia. Usa o que Deus te dá pela palavra. Tem pregador que fica caçando o método que vai dar para ele. Ele tem que ter um chama. É assim, tá agora assim. É um chama. Tem que ter uma senhazinha, tem que ter um negócio. Aí ele botou. Aí ele disse: majestade, muito obrigado. Se Davi fosse para a luta com qualquer canivete de Saul, a quem ia ser atribuída a vitória? Não, a Saul. Qualquer coisinha que ele desse, ia sair a história. Mas também Saul ajudou. Olhe para o teu irmão e diga para ele que está ao teu lado: evangelho não precisa de ajuda. Diga: evangelho não precisa de ajuda. Evangelho não precisa de terapia. Evangelho não precisa de técnica. Evangelho não precisa de modinha. Evangelho, Romanos 1,16. Evangelho é poder de Deus. Amém.